Você que achou, diga amém. A partir do versículo 22 até o versículo 29, diz o texto assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Feche os olhos, Pai. Diante da Tua palavra estamos. Teu Espírito traga ensino ao nosso coração. Que a Tua palavra venha chegar ao coração aberto, receptivo à voz do Senhor. Fala conosco, fica entre nós. Tua presença que nos basta nesta noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto aqui, primeiramente, esse texto de João, no capítulo 10, de 22 a 29, esse texto nos situa durante uma festa da dedicação celebrada em Jerusalém no inverno. E Jesus estava ali no pórtico de Salomão, quando os judeus cercam Jesus e exigem de Jesus uma resposta. Havia no coração daqueles judeus uma interrogação. E o fato de Jesus permanecer na sua maneira silenciosa, ou até mesmo respondendo de uma forma diferente, gerava no coração daqueles judeus um suspense. Eles perguntaram: se tu és o Cristo, dizes abertamente, seja franco. Por que esconder tanto tempo? Por que se omitir? Aí Jesus, diante dessa confrontação dos judeus com ele, em busca da verdade, ou seja, em busca da não verdade, mas uma demonstração da sua incredulidade e resistência aos testemunhos, aquilo que Jesus já fazia através do seu ministério. Aí Jesus responde a eles, afirmando: olha, as minhas obras testificam da minha identidade divina. Está lá no versículo 25. Mas eles não creram. Por que eles não creram?
E o texto vai dizer, porque eles não fazem parte das ovelhas de Jesus. Aí Jesus começa a introduzir novamente uma poderosa palavra, usando, eu sou o bom pastor. E vai dizendo, suas ovelhas ouvem a minha voz, e ele as conhece, e elas o seguem. E Jesus ainda afirma a esses judeus que, além deles de ouvir a sua voz, de conhecer, que ele as conhece e elas o seguem, ele garante vida eterna. E faz aí uma declaração ainda muito mais poderosa. Ele diz assim, jamais perecerão e ninguém poderá arrebatar da minha mão. Então, queridos, o que eu quero dizer nesta noite com vocês? Vivemos numa época marcada por incertezas. A humanidade moderna, essa humanidade que a gente está vivendo, está inserida, ela caminha de uma forma sem direção. Estão buscando uma segurança em algo que é humano. É uma sociedade que busca convicções naquilo que o homem está dizendo. Isso gera incerteza. E quando esse grupo de pessoas começam a viver, basear a sua vida em filosofia, em pensamento próprio, em adquirir os conhecimentos, achando que a vida é decorrente daquilo que se conhece, daquilo que já se experimentou, é um grande engano. E essas pessoas que têm essa mentalidade não são ovelhas de Jesus. Jesus está olhando para aqueles judeus, está dizendo, olha, vocês vivem aqui nessa região, vocês são filhos de Abraão, vocês são de uma família, mas vocês estão muito presos à lei de Moisés. Vocês estão muito ligados à religiosidade, ao cumprimento da lei. Isso que é mais importante para vocês. Isso não vai gerar em vocês um conhecimento daquilo que eu vim como um propósito. Então, queridos, o que esse texto vai mostrar para mim? Que há um grupo de pessoas que possuem certezas inabaláveis, não fundadas em sentimentos vulneráveis ou em circunstâncias temporárias. Não. Existe um grupo de pessoas que vivem e que a sua vida está ancorada na pessoa e na obra de Jesus. São essas pessoas que vivem e que têm no seu coração a consciência, a verdade e a certeza que Jesus é o bom pastor. E que tem no seu coração não somente essa consciência que Jesus é o bom pastor, mas que também tem no seu coração de que eles pertencem a Jesus, eles são ovelhas de Jesus. Então, querido, a minha palavra nesta noite é sobre as incertezas daqueles que seguem a Jesus. As incertezas de quem segue, as certezas daqueles que seguem a Jesus. Então, esse capítulo aqui, João, ele apresenta Jesus como um bom pastor, imagem
profundamente enraizado no Antigo Testamento, onde era frequentemente as pessoas ser conhecidas ou ser conhecida como pastor de Israel. Deus era o pastor de Israel, como o próprio Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos ver lá em Ezequiel 34 também, que Ezequiel escreve que Deus também é o pastor de Israel. E aqui, queridos, nós vemos aqui que Jesus agora vai além dessa ideia que havia no Antigo Testamento de que Deus era o pastor de Israel. Agora ele se apresenta não apenas como um pastor de Israel, mas como aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Bem diferente. Então eu gostaria que nesse pequeno trecho das Escrituras podemos encontrar 3 certezas de quem segue a Jesus. Existe uma separação daqueles que seguem a Jesus. Existe também um grupo que não seguem a Jesus. Mas eu quero afirmar para você que segue a Jesus, lembrar a você que segue a Jesus, e aqueles que seguem a Jesus precisa ter no seu coração essa certeza. Então a primeira verdade aqui que eu quero extrair desse texto aqui, para quem segue a Jesus, a primeira delas é a certeza de vida eterna. Dou-lhes a vida eterna. Jesus não disse: eu darei a vida eterna. Jesus está dizendo: eu dou a vida eterna, indicando que, ao seguir a Jesus, já se participa da vida que vem de Deus. Não é algo que vai acontecer, querido, é algo presente. Nós não estamos estudando aí na última lição que nós precisamos crer, e a partir do eu crer, a vida, quando eu creio de forma correta na pessoa de Cristo Jesus, eu começo a participar da vida que vem de Deus. E essa vida eterna não se refere apenas uma duração sem fim, mas a qualidade de vida que tenho em comunhão com Deus. A partir do momento que eu creio em Cristo Jesus, a vida de Deus está em mim e eu tenho comunhão com Ele. Eu conheço Ele através da voz dEle. E Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me ouvem. Por que elas me ouvem? Porque ela conhece a minha voz. A cultura judaica, as ovelhas tinham um tino muito sutil da voz do pastor. Quando o pastor conduzia as ovelhas lá em Israel, ele falava algo, as ovelhas conheciam a voz do pastor. Não é por aí, é por aqui. Tinha conhecimento da voz. E você que está em Cristo Jesus, você que recebeu a vida de Cristo Jesus, que tem o Senhor como seu pastor e você é ovelha dele, você tem certeza de vida eterna através dessa comunhão que você tem com Ele. Não é ter informações de Jesus, é conhecer a Jesus. E quando você conhece a Jesus verdadeiramente, você conhece a voz dele. Ele diz que eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
Martim Lutero vai dizer assim: a vida eterna começa no momento em que ouvimos e confiamos na voz. A vida eterna começa na minha vida quando eu ouço a voz e confio na pessoa de Jesus. Então, queridos, já não pertencemos mais ao reino das trevas. Quando nós ouvimos essa voz do pastor e nós confiamos nessa voz, nós deixamos o reino das trevas e agora passamos a viver no reino do seu Filho amado, Jesus. Agora nós somos filhos de Deus, ovelhas de um bom pastor. Então, essa é a certeza. E muitos cristãos vivem com medo da morte. Por quê? Como se a salvação fosse algo incerto. A salvação não é algo incerto. A salvação é algo certo. Então, a vida eterna é um dom garantido para aqueles que seguem a voz do pastor, Jesus. Então, isso transforma a nossa perspectiva, querido, já que vivemos como filhos do reino de Deus e como herdeiro de Cristo Jesus. Então, a primeira certeza daqueles que seguem Jesus é a certeza de vida eterna. A segunda verdade que nós podemos extrair desse texto aqui é que não somente temos a certeza de vida eterna aqueles que seguem Jesus, também temos a certeza de que não perecerá. O texto diz: nunca hão de perecer. E a palavra aqui perecer significa ruína total, destruição final. Ou seja, não haverá você que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui, um cristão não sofre o dano da segunda morte. Jesus afirma que jamais acontecerá aos verdadeiros discípulos de Jesus. Nada, em alguma coisa, nada vai acontecer que levará você a perder-se. Você está seguro em Cristo Jesus. É garantia, querido. John MacArthur, ele comenta: se você pudesse perder a sua salvação, perderia. Mas ela não depende de você, e sim do pastor, que jamais perde suas ovelhas. Pastor que, bom pastor, você como ovelha dele, jamais o pastor vai te perder, querido. Você tem garantia. Essa é a certeza. Isso que traz consolo para aqueles que lutam, que falham. Quem está em Cristo, ainda que tropece, ainda que caia, o texto vai dizer: há um arrependimento e um perdão oferecido por Cristo, não será você destruído. Essa é a garantia que temos, querido. E o Senhor não nos perderá e você não terá esse dano na sua vida. Então, queridos, Charles Spurgeon, que lutava com depressão, certa vez ele disse: se não fosse
pela promessa de que Ele me guardará até o fim. Se não fosse pela promessa de que o bom pastor me guardará até o fim, eu teria perecido há muito tempo. Mas Ele é fiel naquilo que Ele diz na sua palavra. Jamais você perecerá. Essa é a certeza daqueles que seguem a Jesus, querido. E terceira e última certeza, não somente uma certeza de vida eterna, não somente uma certeza que não perecerá, mas a terceira certeza é a certeza da salvação. Ninguém já parou nesse ninguém? Ninguém, situações nenhuma. As arrebatará das minhas mãos. Essa é a certeza da segurança eterna em Cristo Jesus. E essa imagem da mão, a mão de Jesus, remete ao seu poder, remete para mim e para você uma proteção invencível. O texto vai dizer aqui depois, no versículo 29, e ele acrescenta: meu Pai é maior do que todos. O texto está dizendo, é maior do que todos, e ninguém jamais poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. O que significa isso? Certeza de salvação, querido, garantia de salvação. Salvação está assegurada na obra do meu Pai, aquele que enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para que eu e você tivessem condição de sair de uma condição de perdido, tornando-se salvo, de uma salvação essa garantida. Por isso, queridos, Agostinho de Poma vai escrever: estamos guardados na palma da mão de Jesus, o bom pastor. Você se sente guardado, garantido, protegido nas mãos do bom pastor? Você, como ovelha de Jesus, você precisa ter essa garantia. Eu estou guardado nessas mãos poderosas de Jesus. Mãos essas foram cravadas na cruz do Calvário para garantir a mim e você segurança e vida eterna. O bom pastor, ele nos segura. Nos segura em que momentos? Em tempo de medo, querido, em tempo de insegurança, em tempo de incerteza. Ele é aquele pastor que vem e nos segura. Não temas, meu filho, minha ovelha, porque eu estou contigo. Não te assombres, tenha medo, não se desesperes. Eu estou aqui. Eu sou o seu pastor. Você está seguro comigo. Por quê? Eu conheço você e você obedece à minha voz. Quando a gente tem essa consciência de que o Senhor é o meu pastor, que nós somos ovelha desse pastor, nós temos segurança, nós temos garantia, nós temos presença. Querido, essa é a nossa segurança. Em tempos de medo, ataques espirituais, dúvidas, sofrimento,
não pode nos tirarmos da mão de Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, nada, 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 simplesmente nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, querido, essas são as 3 certezas a respeito das ovelhas em Cristo. Quem são essas ovelhas? Quem são essas ovelhas? Você considera como ovelha de Cristo Jesus? Quem são essas ovelhas? Aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Ouvir, presta atenção no que o pastor vai falar para você agora. Você está ouvindo o que o pastor está falando? Você está ouvindo o que o pastor está falando até aqui? Essas 3 certezas. Ouvir implica em fé, a pessoa de Jesus e obediência a Ele. Isso significa isso. Nesta noite, querido, ouvir é essa condição. Implica em você colocar a sua fé em Cristo Jesus e obedecer a Ele. O texto diz: quem ouve a minha voz e me segue. Ouvir implica em fé e obediência. E seguir implica em renúncia, confiança. Essa é a condição, querido. Você está seguindo a Jesus, certamente você já desfruta dessas 3 certezas. Certeza de vida eterna, certeza de que não perecerá, certeza de salvação. Pode fechar os seus olhos? Feche seus olhos agora, querido. Em nome de Jesus. Talvez você me ouve nesta noite. Ainda não tem estas certezas. De vida eterna, que não perecerá, e de salvação. Talvez a sua vida seja marcada por muitas dúvidas, por muitos medos, por muita insegurança espiritual. Mas eu preciso te dizer nesta noite, meu querido, Jesus está chamando você para o seu rebanho. Se você ainda não é ovelha de Jesus, está chamando você hoje para o seu rebanho. Quem é o seu pastor? É o que Jesus está fazendo nesta noite. E Ele quer que você experimente essas certezas gloriosas. Vida eterna, de não perecer, salvação. Mas para isso é necessário que você venha a Cristo Jesus com arrependimento, fé e obediência à palavra dele nesta noite. Por isso eu quero fazer esse convite a você. Jesus disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esta é a promessa que Deus tem para você através de Jesus. Não importa quão longe você tenha ido, querido. Não importa quão grande seja o seu pecado. Não importa quão profunda seja a sua miséria espiritual. Não importa, não importa, não importa. Jesus o recebe. Você, do jeito que você está.
para que você venha se tornar a ovelha dele, tornar o seu. Ficar de pé. De pé, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Pode fechar os olhos. E pensar agora. Eu sou uma ovelha de Cristo Jesus. Ele me conhece, eu conheço a sua voz e o sigo. E esta palavra traz certeza a mim que segue a Jesus. Já experimento da vida eterna. Estou garantido na pessoa de Cristo Jesus. A minha salvação está assegurada. Mas você que está com seus olhos também fechados, mas que não tem convicção, não tem certeza de que você é uma ovelha do bom pastor. O bom pastor te chama, te convida nesta noite. Por isso quero que você... A forma de você fazer isso é tão simples, é você entregar a sua vida a Ele, fazendo uma oração. Eu gostaria que você fizesse essa oração. À medida que eu for orando, você pode ir repetindo na sua alma, no seu espírito, essa oração. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Creio que tu morreste na cruz por meus pecados e ressuscitaste, Senhor, no terceiro dia. Hoje, mediante a tua palavra que chega ao meu coração, eu me arrependo dos meus pecados e abro o meu coração para te receber como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, toma o controle da minha vida. A partir de hoje, mediante a tua palavra, eu quero me tornar ovelhas do Senhor. Quero ouvir a tua voz e quero seguir todos os dias da minha vida. Obrigado pela vida eterna que tu me dás agora. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está aqui nesta noite, fez essa oração e quer se tornar uma ovelha de Jesus, à medida que a gente for cantar aqui, um ato de coragem, saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Pode sair do seu lugar. Você que está afastado de Deus, a casa do Senhor, é um tempo também de você voltar para o aprisco, para o pastor. Venha. Você que está em célula, talvez você já tomou uma decisão na célula, mas você pode publicamente também fazer isso aqui nesta noite. Não seja uma pessoa que vive com essas incertezas, mas que você nesta noite possa adquirir essa certeza, convidando Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Enquanto cantamos, a igreja esteja orando, eu convido você, vem aqui à frente, ninguém está vendo, só o Senhor e o pastor. Sai do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui que eu quero orar pela sua vida, para que você a partir de hoje venha dar passos diferentes, caminhando com Jesus. Sai do seu lugar em nome de Jesus.